Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Estão todos se cuidando em casa direitinho, saindo com máscara, usando álcool em gel? Então, vamos começar a nossa aula número 24. E eu sou a professora Adriana Gabardo. Para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno e folha para registrar as nossas atividades, a nossa aula, de lápis escrever, lápis colorido, uma folha para atividade, pode ser colorida ou branca, ou uma folha do seu caderno, borracha e tesoura sem ponta. Eu vou deixar um tempo para vocês separarem esse material. Agora vamos registrar a nossa aula. Coloque a data de hoje, o número da nossa aula, número 24, e o nosso tema, Expansão Colonizadora Imigrantes. Um tempo para você registrar. Vamos revisar a nossa aula anterior? Então, na aula passada, nós vimos que o Paraná recebeu imigrantes vindos da Europa, Ásia e Oriente Médio durante os séculos XIX e XX. Os imigrantes vieram incentivados pelo governo brasileiro e nós analisamos alguns panfletos. Os imigrantes vieram substituir a mão de obra de africanos escravizados depois do fim da escravidão no Brasil. Desta forma, os ex-escravizados ficaram sem opção de trabalho. Mas esses imigrantes vieram para cá não somente como uma mão de obra. Eles contribuíram também em vários aspectos da nossa cultura. Nós podemos ver por esse diagrama quais são as contribuições dos imigrantes que nós temos presentes até hoje na nossa cultura brasileira, que são influências na culinária, na religião, artes, língua, artesanato, agricultura e arquitetura. Então, são pequenas contribuições que acabaram se misturando entre essa cultura imigrante
e que deu origem a essa diversidade da sociedade brasileira. Vamos falar agora sobre os poloneses. Os poloneses vieram para Curitiba e se estabeleceram no bairro Pilarzinho, Abranches e Bico-Rilho, principalmente. No interior do estado, estabeleceram-se principalmente em Araucária e Irati. São cidades onde estão mais presentes os traços da colonização polonesa. Vamos agora localizar a Polônia lá no mapa europeu? Então, a Polônia é esse país aqui que está em rosa. Ele fica mais a leste da Europa. E como contribuição polonesa, nós podemos observar até hoje as tradições das almofadas feitas com capa de lã, dos panos bordados, eles têm uma rica diversidade de tipos de bordados, toalhas com bordado típico polonês e o artesanato feito com fios e lã. E essa tradição é passada de geração por geração através das mulheres polonesas. Em Curitiba também nós temos lugares que homenageiam os imigrantes poloneses. Você já conhece o Bosque Papa João Paulo II? Se você ainda não conhece, vale a pena visitar. O bosque é constituído por casas feitas como era artesanalmente antigamente na Polônia. São casas feitas de toras de madeira de eucalipto encaixadas. Elas não possuem prego para encaixar essas paredes. Muito bacana, né? Então, esse bosque foi inaugurado durante a visita do Papa João Paulo II, que é polonês, aqui em Curitiba. O Papa, inclusive, visitou a capela, que também foi construída nesse bosque. Então, tem várias lembranças do acervo de instrumentos, de modo de vida, de móveis da época da cultura polonesa, dentro dessas casas que são possíveis de visitar no Bosque João Paulo II, que fica ali no Centro Cívico. Outra contribuição dos poloneses e que é bem presente em Curitiba são as construções da casa, o estilo de construção de arquitetura, de decoração interior das casas, sempre muito coloridas, sempre muito cheia de detalhes, e são enfeites que nós podemos perceber nas casas tradicionais que ainda permanecem. Por exemplo, uma delas é o lambrequim. Você sabe o que é um lambrequim? É um detalhe na parte externa da casa que fica perto do telhado, que fica no beiral da casa. Vocês estão vendo ali? É feito de madeira, artesanalmente construída. Outra contribuição polonesa são os pratos típicos poloneses, como o pirogue, a sopa de beterraba e a sopa de centeio com linguiça e ovo. Dá uma fominha, né? Dá mais com esse frio. Eu trouxe para mostrar para vocês um destaque da cidade de São Mateus do Sul, que essa cidade tem uma forte influência polonesa e essa igreja é uma típica construção polonesa reproduzida aqui nessa cidade. Esses são trajes típicos poloneses, presente ainda quando você tem uma demonstração de cultura polonesa em Curitiba, por exemplo, festival de dança, ou algum evento desses grupos folclóricos poloneses. Observem que os trajes são muito coloridos e ricos em bordados. Agora eu trouxe para vocês um depoimento da professora Tânia Wiasek. Ela vai nos contar um pouquinho da sua história, que é uma família polonesa. Eu sou a professora Tânia e pedagoga da Escola Seibel César. Estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho de como meus avós chegaram ao Brasil. Eles moravam na Polônia. Lá houve uma guerrilha entre os governos. Foram obrigados a sair de suas casas. Porém, meu avô acreditava que pudesse voltar. Depois que passou todo o conflito, ao voltar, eles encontraram os alemães. Então, os alemães pegaram a família do meu avô e outras famílias que estavam desalojadas e levaram para a Alemanha. Lá, eles trabalharam na agricultura durante toda a Segunda Guerra. Quando terminou a Segunda Guerra, eles já poderiam voltar para os países. Porém, o meu avô não conseguiu voltar,
porque no mapa não existia mais a Polônia. Então, a Cruz Vermelha, com o governo americano e francês, montaram um acampamento para essas famílias que ficaram desalojadas, ajudaram com doações de mantimentos e uma cozinha comunitária e um quarto para dormir. Continuavam trabalhando na agricultura. Em 1947, o Brasil abriu as portas para os imigrantes. Então, era necessário fazer uma inscrição para que eles fossem recolocados em algum lugar aqui no Brasil. Com a inscrição feita, meu avô chegou aqui em Ribeirão Preto para trabalhar na usina de Barcelona na agricultura, de plantio de café e cana-de-açúcar, o forte da época. Lá eles ouviram falar sobre Curitiba. Então as famílias se reuniram, depois de ter juntado bastante dinheiro trabalhando nessa usina, as famílias se reuniram em 3 caminhões e vieram para Curitiba. Chegaram em Curitiba em 1950, no bairro Bacaxiri, e foram trabalhar nas cerâmicas Colli. Nessa cerâmica, eles tinham casas germinadas próximas ao local de trabalho. Por lá, eles ficaram algum tempo. Depois que eles conseguiram um melhor trabalho, uma melhor colocação, meus tios já estavam estudando, meu avô conseguiu comprar um terreno no bairro Guaíra e construir a sua casa. Temos como costume, até hoje, no dia de Páscoa, a bênção dos alimentos. Eles são benzidos no sábado para serem consumidos na primeira refeição de domingo, dia da ressurreição. No Natal, na véspera, no dia 24, nós não comemos carne, porém o prato principal, no dia 25, é o peixe. À meia-noite do dia 24, assiste-se à Missa do Galo, realizada pelo Papa. Na culinária, nós temos algumas curiosidades também. O pirogue não é o prato principal, como muita gente pensa. O prato principal é o bicos, que é um cozido de repolho com carne. E o pirogue tem como recheio original a carne. Aqui no Brasil, ele foi adaptado pelo requeijão e a batata como recheio. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de alguns objetos que vieram de lá. Então aqui eu tenho um lenço que as babas, que aqui no Brasil nós chamamos de vovós, usavam quando enrolavam seus cabelos. Elas colocavam bobs e colocavam esses lenços aqui para cobrir o cabelo. Aqui eu tenho outro lenço que é usado para colocar nas costas. Esta blusa que eu estou vestindo também é bordada à mão e ela é de lá, de uma das regiões. Temos os ovos que nós chamamos de pêsancas. Esses ovos têm características de cada região, então eles são pintados à mão. Esses são de madeira, são pintados à mão e eles mostram nos desenhos algumas características das regiões lá da Polônia. Temos aqui 2 bonecas mostrando os trajes típicos de lá. Nós temos também a babushka. A babushka é também conhecida como matrioska. Ela representa a maternidade. Então, babushka vem de mãe de baba. Então, assim, é uma bonequinha e dentro dela, ela é feita de madeira. Dentro dela, nós temos várias outras bonecas de tamanhos menores. Então, aqui eu vou abrir para que vocês olhem. Então, aqui eu tenho a maior. Aí diminui um pouquinho o tamanho. Outra. Essa aqui que eu tenho, ela aparece em 5 tamanhos diferentes. Até ela ficar assim. Então, bem, certo? Então, esse é um pouquinho de alguns costumes, de algumas tradições da Polônia. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Um beijo. Então vamos ver agora em detalhe os objetos que a professora Tânia mostrou no vídeo. As pêsancas, que são os ovos em madeira pintados à mão.
As babuscas ou matrioscas, que são as bonequinhas, né, são lindas. E esses são alguns artefatos, as pantufas, um paliteiro em forma de babusca, os lenços, que também fazem parte da cultura polonesa. Agora vamos falar dos ucranianos. Os ucranianos também vieram para Curitiba e se estabeleceram nos bairros do Pilarzinho, Abranches e Bigorrilho. No interior do estado, em Araucária, Irati e principalmente em Prudentópolis. Vamos localizar a Ucrânia no mapa? Fica pertinho da Polônia. É esse país em amarelo. E esta é a bandeira da Ucrânia. Em Curitiba, nós temos um local também que homenageia o povo imigrante ucraniano, que é o Memorial Ucraniano, e que ele fica ali no Parque Tingui. Nele foi feita uma igreja que é uma réplica da primeira igreja ucraniana no Brasil, a mais antiga, em São Miguel da Serra do Tigre, situada na cidade de Malê, no interior do Paraná. E as contribuições da culinária ucraniana, nós temos o borscht, que é uma sopa onde o ingrediente principal também é beterraba, o derune, que são panquecas, e o vareniks, que é um tipo de pastelzinho cozido também, muito parecida à culinária ucraniana com a culinária polonesa. E aqui o outro destaque é da cidade de Prudentópolis, onde também a imigração italiana é muito presente e nós encontramos igrejas como essas com os rituais bizantinos, que é uma vertente da Igreja Católica. Os trajes típicos ucranianos também são usados em festividades folclóricas, em festivais de dança, onde eles mostram a cultura que ainda são preservadas, também são ricos em bordados e muito coloridos. Eu trouxe para vocês o depoimento da senhora Irene Berbeca, descendente de imigrantes ucranianos. Oi, meu nome é Irene Berbeca, sou descendente de ucraniana. Meu pai, Paulo Berbeca, veio da Ucrânia. Ele nasceu em 1903, veio ao Brasil em 1929. Tinha 26 anos de idade. Veio bem na época de guerra lá, então a situação estava ficando difícil para eles e ele veio para o Brasil. Veio de navio. O navio chegou no Porto de Santos, lá a Cruz Vermelha foi direcionando e comentou que os descendentes dessa etnia estavam indo tudo para o sul. Então veio aportar no Porto de São Francisco, na cidade de Santa Catarina. Ali, quando eles chegaram, a maior dificuldade que encontraram é a língua, né, o idioma. Então eles receberam um dicionário e ali eles começaram a familiarizar-se com a língua, né? Meu pai veio para Santa Catarina, de lá veio para Curitiba, casou com a minha mãe, constituiu família, somos 5 filhos, né? E ele veio a falecer com 74 anos. Então nós somos uma família descendente de ucranianos, mantemos muito a tradição ucraniana, né? Objetos nós temos, as de decoração aqui em casa, a tradição de festejos natalinos, Páscoa, né? E isso marca muito e vai ficar enraizado e nós estamos passando para as novas gerações. Aqui tem o passaporte do meu pai, já está bem velhinho, né? Eu guardo como recordação, família. E aqui a certidão de nascimento dele, lá da Ucrânia. Então já está bem bem velhinho, mas estamos guardando como recordação que fica para a família e para todos os descendentes da família Berbeca. Gostaram do depoimento da dona Irene? Muito bacana, não é mesmo? Vamos falar agora de outro grupo de imigrantes que veio para cá, os franceses. Eles se estabeleceram em Curitiba, principalmente no bairro Bacaxeri, Orleans e Riviera, nas cidades de Superagui, Guaraqueçaba e Assungui, no Cerro Azul. Vamos localizar a França no mapa? Então, a França está aqui em roxo. É esse país. E esta é a bandeira francesa, a trilogia de cores que representa a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Na nossa cultura, nós temos muito presente a etiqueta francesa, que é um modo de nos comportarmos socialmente, como nos alimentar com os pratos, talheres, copos, garfos e em meio à sociedade. Na educação,
o francês chegou a ser a língua estrangeira ensinada nas escolas, aqui em Curitiba. E como contribuição da culinária, nós temos muito presentes os pães franceses, a famosa baguete, os doces e tortas, os petit fours e a cassoulet, que é como se fosse uma feijoada feita com feijão branco. Agora, eu quero que vocês observem bem essa imagem e tentem lembrar aqui em Curitiba aonde você já viu um portal como esse. Essa é uma foto de um portal de um cemitério de cachorros na França, mas ele inspirou um portal bastante conhecido aqui em Curitiba. Você consegue reconhecer? Eu tenho certeza que você já passou por lá. Ou se não passou, é mais um local para você observar. E esse portal aqui? Você conhece? É o do passeio público que fica no centro de Curitiba. Você já passou por lá? Então, ele foi construído inspirado nesse portal francês, que é muito bonito, não é mesmo? E ele foi construído ali porque aquela região onde era o passeio público era um banhado e fica bem no meio de Curitiba, né? Então, ali corria o rio Belém e eles tinham que resolver o que fazer com aquele terreno. Então, foi construído ali o passeio público. Ele foi transformado, o banhado, em um largo, que nós podemos observar, e em torno foi construído um bonito parque. Aqui nós temos também outra representação. São jardins franceses. Que lugar em Curitiba que você já deve ter visto, pelo menos na televisão, ou ido passear com sua família, que tem jardins dessa forma? Você consegue lembrar? Então, se você disse que lembra o Jardim Botânico, você acertou. Os jardins do Jardim Botânico também foram inspirados nos jardins franceses. E uma cidade muito influenciada pela cultura francesa é a cidade de Umuarama. Você reconhece aquela torre ali? Essa torre é a de Umuarama, mas ela é uma réplica de qual torre? Muito bem, para quem falou, a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, na França, né, foi a inspiração para o marco dos imigrantes franceses nessa cidade. Então, eu trouxe para vocês o depoimento da professora Ana Delfim, que é descendente de franceses. Oi, eu me chamo Ana, eu sou brasileira e sou professora de francês e português. Eu tenho 3 avós que chegaram ao Rio nos anos 80 do século XIX. A escolha do Rio se deve por causa da invasão francesa, sofrida no século XVI. É uma cidade que conserva muitos hábitos e tradições francesas. A minha família deixou a França porque eles moravam numa região, a Lorraine, que era disputada com a Alemanha, então tinha muita guerra. Primeiro eles foram para a Itália, mas os pais da noiva do meu avô os convenceu a vir ao Brasil cultivar café, porque o país também estava mergulhado na guerra por causa da unificação. Os franceses amam a liberdade, a justiça, eles questionam tudo, eles adoram beber um bom vinho, comer um bom queijo, croissant, eles preferem a baguete é essa aqui, ó, esse pão aqui. E eles adoram sentar num café para conversar. Salut, je m'appelle Yana, je suis brésilienne, je suis prof de français et portugais. J'ai 3 grands-parents français qui sont arrivés au Rio aux années 80 du 19e siècle. La choix du Rio se doit à cause de l'invasion française au 6e siècle. Cette ville garde beaucoup de traditions françaises. Ma famille a quitté la France parce qu'ils habitaient une région européenne, celle-ci, disputée avec l'Allemagne. Il y avait beaucoup de guerres. D'abord, ils sont allés en Italie, mais le pays était aussi plongé en guerre à la cause de l'unification. Et la fiancée de mon grand-père les a convaincus
de venir au Brésil cultiver le café. Les Français ont le goût de la liberté et de la justice. Ils aiment tout questionner, boire un bon vin, manger du fromage, des croissants. Ils préfèrent la baguette. Et ils adorent s'asseoir dans un café com bavarder. Vamos lá. Puderam comparar o português com o francês da professora Ana? Que bonita, né? A língua francesa. Eu gosto muito. Então, agora vamos falar de mais um grupo de imigrantes que também ajudaram a compor a nossa sociedade aqui. Os primeiros imigrantes espanhóis que chegaram ao Paraná formaram colônias nos municípios de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Venceslau Braz. Entre 1942 e 1952, a imigração espanhola tornou-se mais intensa. Novos municípios, principalmente na região de Londrina, foram formados por esses imigrantes. Agora vamos localizar mais uma vez a Espanha no mapa? Você consegue lembrar aonde está a Espanha, que nós vimos nas aulas anteriores? Aqui embaixo, na Península Ibérica. E esta é a bandeira da Espanha, com o símbolo da realeza espanhola. E os lugares em Curitiba que homenageiam os imigrantes espanhóis é a Praça da Espanha, que fica no bairro Bigorrilho. Agora eu trouxe para vocês o depoimento da professora Tatiane Jordão, que também é descendente de imigrantes espanhóis. Eu me chamo Tatiane Patrícia Teixeira Jordão, sou professora da rede há 26 anos. E hoje vim dar um depoimento sobre a imigração e a minha família. Eu vou falar sobre o meu lado materno, que é onde tem a imigração espanhola. A minha ascendência vem da minha bisavó, Juana Pino Gomes Riego. Ela veio para o Brasil com o pai, Juan Pino Gomes. Ela tinha 5 anos. E o que a gente sabe é que ele era viúvo e vieram num navio que a gente também desconhece que navio era esse. Eles desembarcaram no porto do estado do Espírito Santo e dali eles foram para uma comunidade espanhola. Naquele momento, era 1894, 1895, a gente não tem certeza. Eles foram para essa comunidade porque ali já tinha grande concentração de espanhóis. Ela casou aos 14 anos, né, com um espanhol chamado Antônio, e ficou viúva muito jovem. Teve uma filha, e como essa filha ela não ia ter condições de criar, porque ela era muito jovem e sozinha, o meu tataravô decidiu dar essa criança para uma tia, que depois veio para a Argentina. E a minha bisavó nunca mais encontrou essa tia. Então, depois que ela enviuvou, meu tataravô veio para o sul, morar em Curitiba. Nesse período, a minha avó contava para minha mãe que diz que esse meu tataravô trabalhou na construção da ferrovia de Curitiba a Paranaguá. E depois de um tempo, eles foram para Joaçaba. Não muito tempo, ela se casou, esse meu tataravô também se casou novamente. E dessa constituição familiar é que veio a minha avó. Essa minha bisavó, Juana, ela teve 9 filhos e veio a falecer com 51 anos, muito jovem, por conta dos partos que ela teve. Um desses partos, ela teve complicações em que o feto acabou ficando dentro dela e ela teve septicemia e veio a falecer. Quando eles se mudaram para essa comunidade espanhola no Espírito Santo, eles trabalhavam na lavoura, né? Ficavam ali com a comunidade mesmo. Infelizmente, a gente não tem muita documentação porque acabou se perdendo com a vinda deles para o sul, né? Então, a gente não teve muito contato com esse grupo de espanhóis no qual eles foram acolhidos, e a documentação também acabou se perdendo porque nesse período as pessoas acabavam não guardando muitos daquilo que era cultural para o seu povo. E como ela veio para cá, ela somente e o pai, eles não tiveram assim muitos materiais culturais que trouxeram junto com eles.
Dos costumes, a minha mãe conta que minha avó fazia para eles, quando eram pequenos, a tortilha, e que minha avó falava muito na mãe dela, minha mãe não chegou a conhecer, chamava de madrecita, entre outras palavras em espanhol, mas muito poucas, né? Que a minha avó acabou incorporando, mas a minha avó casou muito jovem, saiu de casa e não teve mais tanto contato com a mãe. E também aprendeu a benzer e a costurar, tudo isso trazido da cultura da minha bisavó lá da Espanha. Então, infelizmente, a gente não tem acesso a esse material, não tem fotos, não tem nenhum material assim cultural, como um chale, um leque, uma castanhola. Apesar da minha avó contar que a minha bisavó, ela dançava sapateado, ela cantava em espanhol, ela falava muitas coisas em espanhol e misturava um pouco com o português, mas esse costume acabou se perdendo. A gente tentou entrar em contato com a Embaixada Espanhola, mas falta documentação para a gente ter acesso a esse acervo cultural que ficou perdido lá quando eles desembarcaram no porto do estado do Espírito Santo. E é isso. Queria ter mais coisas para mostrar, mas o que eu sei é o que minha avó passou para minha mãe e o que minha mãe conseguiu resgatar com os outros tios, né, irmãos da minha avó. E é isso aí. Vamos fazer uma atividade? Então eu trouxe para vocês 2 trechos que eu transcrevi da fala da professora Tânia sobre os poloneses. E ela nos apontou 2 tradições da sua família. A primeira, que está no vermelho, está dizendo assim: temos como costume, até hoje, no dia de Páscoa, a bênção dos alimentos. Eles são benzidos no sábado para serem consumidos na primeira refeição de domingo, dia da ressurreição. E no amarelo, outra tradição. No Natal, na véspera, no dia 24, nós não comemos carne, porém o prato principal no dia 25 é o peixe. À meia-noite do dia 24, assistimos à Missa do Galo, realizada pelo Papa. Agora, eu quero que você escolha um desses trechos, ou do vermelho ou amarelo, e represente essa tradição no seu caderno. Eu vou deixar um tempo para que vocês leiam com atenção e façam essa atividade.
Então, peguem a folha que eu pedi para vocês lá no início da nossa aula para a gente poder fazer o nosso lambrequim. Vamos lá? Com essa folha sulfite, ou a folha que você conseguiu separar, pode ser a sua do caderno também, nós vamos dobrar na horizontal com a folhinha deitada, dobrar no meio, uma vez. Bem marcadinho. Nós vamos fazer o lambrequim menor, então vamos dobrar mais uma vez antes de recortar. Então, uma folha vai dar para fazer 4 tirinhas de lambrequim. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês dobrarem e cortarem a folha. Recortaram? Eu recortei a minha tira. Agora, nós vamos dobrar essa tira várias vezes como se fosse uma sanfona. Vocês lembram como fazem isso? Então, eu vou marcar o meio. Vou marcar mais uma vez. E mais uma vez ainda. Ela vai ficar estreitinha assim mesmo. Agora, abre e dobra. Uma para frente, outra para trás. Uma para frente, outra para trás. Para ficar neste formato aqui. E nós vamos desenhar, mas sem cortar nas laterais. Então, presta atenção aqui como a professora vai fazer esse desenho. Eu vou tirar um espacinho aqui. Aqui e aqui. Assim. E vou recortar somente nesse espaço aqui onde eu desenhei, nesse espaço menor. Aqui não se recorta, porque senão, quando você for abrir o seu lambrequim, ó, eu recortei aqui, é o mesmo desenho que a professora fez ali, para que quando eu abra, eles estejam conectados. Então, desenhem o lambrequim e não esqueçam de recortar sem tirar toda a lateral. Eu vou deixar um tempo para vocês desenharem e terminarem o lambrequim.
Realizou o seu lambrequim? Ele ficou assim? O meu ainda faltou recortar ao meio. Espero que você tenha gostado dessa atividade. Não esqueça que você pode sempre tirar uma foto e mandar para mim. Manda para sua professora e ela faz chegar até mim. Quem sabe na próxima aula não aparece a sua atividade. Então, a nossa aula fica por aqui. Um beijo no coração. Fiquem bem e até a semana que vem.